dicas de como deixar a escrita mais fluida, dicas de como deixar a escrita fazer mais sentido, tá? E depois a Vanessa vai chegar para falar de figuras, como fazer figuras que são interessantes e informativas. E depois aí eu apresento mais a Vanessa depois. Então, a minha parte hoje, eu vou ser bem sincero com vocês, ela é um pouco mais maçante do que segunda-feira, né? Ela é um pouco mais regrinhas de escrita, dicas de escrita, né? Então, tende a ser algo um pouco mais pesado, tá? E também queria dizer que não é nada escrito em pedra, né? Como são geralmente coisas mais de estilo, ou de fluidez, não são obrigações, ninguém vai achar errado o seu artigo por causa disso, exceto, lógico, nos casos que eu disser que tal coisa não deve ser feita, aí sim, mas do resto, a maioria das dicas aqui são exatamente isso, tá? Dicas. Ainda trazendo um pouco, algumas pessoas falaram comigo depois de segunda-feira, eu só queria deixar 2 pontos bem claros, assim. Um dos pontos é que o ato de escrever, o ato de escrita, seja um artigo, seja TCC, tese, dissertação, no final das contas ele é muito pessoal, tá? E então, cada um tem um orientador, cada um tem um jeito de escrever, né? Cada um tem uma universidade, um contexto, normas. Então, não quero que nada do que eu diga aqui entre em conflito com o orientador de vocês, né? Eu não quero ninguém chegando para o orientador e falando, mas o Ricardo falou que... Gente, por favor, conversem com o orientador de vocês, ele entende o contexto específico do que ele está desenvolvendo como pesquisa, do que ele vê como material de redação científica, tá? Tenha uma conversa aberta com os orientadores de vocês, tá? Eu só estou dando dicas e orientações do que eu acho e do que, com base no que eu estudei, mas os orientadores e pesquisadores e vocês também estudam outras coisas e veem outras coisas, e essa é a beleza da ciência, é a diversidade de opiniões, e a gente está aberto para discutir isso. Segunda coisa, algumas pessoas vieram me falar, é conclusão ou considerações finais? Para mim, conclusão ou considerações finais, tanto faz, porque o conteúdo do que você vai escrever é o mesmo. Revistas científicas internacionais, eles usam geralmente conclusion, que a tradução é conclusão, então eu tenho o hábito de escrever conclusão. Mas também trouxeram que um trabalho científico, ele nunca tem a conclusão, né? Conclusão é o que você chega quando você cansa de pensar, cansa de fazer a pesquisa. Porque ele é um processo contínuo, né? Sempre um trabalho gera mais perguntas. Então, considerações finais poderia ser um termo mais preciso, especialmente na língua portuguesa. Então, só estou trazendo isso para vocês poderem entender esses 2 termos, tá? Mas não tem nenhuma regra, pelo menos até onde eu sei, nenhuma regra de se deve ser um ou outro, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou começar aqui com instruções gerais de escrita. As instruções que eu vou dar aqui servem tanto para o português quanto para o inglês, tá? Essa é a primeira parte da palestra de hoje. Depois eu vou passar para dicas de inglês, porque essas dicas gerais servem tanto para português e inglês, mas eu quero focar muito na redação de artigos aqui, eles geralmente são escritos em inglês, né? Então, pessoal, uma regra para tudo, inclusive se você não for escrever na parte científica, mesmo assim, seja sucinto, tá? Por exemplo, no trabalho aqui nesse curso, né, eu poderia descrever o curso assim: além dos conceitos envolvidos na redação científica, teremos um exercício prático para estruturar um artigo científico com base em um conjunto de dados. A gente não vai fazer esse exercício prático, tá? É só um exemplo. Eu poderia ter escrito desse jeito, né? Tá aqui em vermelho. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Tá aqui em vermelho para vocês tudo que eu acrescentei nesse texto. E percebam que eu acrescentei umas 8 palavras aí, né? Aumentou até uma linha inteira o texto. E eu não acrescentei nenhuma informação, né? Eu acrescentei palavras, mas não informação, né? A versão de cima é muito mais sucinta, muito mais fácil de ler, tá? Então, direto a gente vê expressões do tipo, nesse trabalho, se eu estou lendo o seu trabalho, é nesse trabalho, né? Na nossa área de estudo, pode ser observado que essas expressões, elas não são proibidas, tá? Você pode usar, mas entenda que ela não acrescenta muito. Não tenha medo de ser direto ao ponto, tá? Então, é muito importante limpar o texto, tá? Depois que você escreveu,
E não achem que vocês vão escrever um texto pela primeira vez, escrever um texto e aí ele já vai estar limpo, ele vai estar bonito, ele vai estar na versão final. Não. A minha sugestão, e eu estava escrevendo um texto hoje de manhã pro blog do New For e eu trabalho assim. Eu escrevo que nem um maluco, sem filtro, né? O que sair vai ficar ruim e depois eu vou filtrando. Depois eu olho de novo e vou podando e vou esclarecendo as ideias, né? Eu vou falar um pouco mais do método de escrita mais para frente. Então, uma coisa legal quando vocês estiverem revisando o texto de vocês, limpar toda a palavra, por exemplo, causou aumento, né? Causou calor, né? Causou aumento, aumentou. Gerou calor, aqueceu, né? Todas as palavras que têm esse causou, gerou, né? Ficou, elas podem ser resumidas de um jeito encurtadas e esclarecidas de um jeito muito mais fácil de ler, muito mais gostoso de ler, tá? Isso não é, eu não estou cortando informação ao fazer isso, tá? Eu estou facilitando a leitura. Outra que todo mundo usa, com base na literatura, isso é comum. Ué, então por que você não coloca isso é comum e daí cita a literatura que diz que isso é comum, né? E, por fim, palavras complicadas não demonstram conhecimento, tá? A gente tem essa mania, a gente foi ensinado durante a... Cara, desde que a gente aprende a escrever, praticamente, mas isso é reforçado no colegial e na graduação, que a gente tem que escrever textos longos, né? E a gente acha que escrever palavras complicadas é bonito. Existem palavras técnicas que você tem que usar, lógico, mas palavras exageradamente coloquiais ou exageradamente complexas, a não ser que só essas palavras realmente passem a ideia do que você quer demonstrar e tudo bem, ou se você usar elas de vez em quando, tudo bem, mas não sempre, né? Eu tinha um amigo que ele tinha essa mania, um colega meu, que ele também fez pós-graduação na Exalc, mas em outro laboratório, né, em outro departamento, e aí quando ele ia perguntar alguma coisa pro professor, ele virava, professor, por obséquio, você não acha, e eu não tô zoando, ele falava isso, e era muito estranho, porque era totalmente desnecessário e fora de contexto. A mesma coisa do texto de vocês. Outra dica geral é parágrafos. Usem, tá? A não ser que você seja o José Saramago, que consegue escrever um texto muito bom, sem pontos, sem travessão e sem parágrafo, tá? Essa é uma foto do Jangadas de Pedra do Saramago. Usem parágrafos, tá legal? Não, se você escrever um texto corrido de uma página sem parágrafo, provavelmente você está se estendendo demais para passar a sua ideia. Provavelmente esse parágrafo tem várias ideias e essas ideias devem ser divididas em parágrafos. Cada parágrafo deve conter uma ideia, tá? Uma dica muito boa para começar a escrever qualquer texto é você ver as ideias de cada parágrafo. Então, tá, eu tenho uma folha em branco na minha frente e eu vou escrever um texto. Tá, então, o primeiro parágrafo vai falar sobre... Eu vou contar a minha manhã. Então, o primeiro parágrafo vai falar sobre as minhas atividades assim que eu acordo. O segundo parágrafo vai falar sobre o meu trabalho na primeira parte da manhã. O terceiro parágrafo é sobre o meu intervalo no meio da manhã. E o último parágrafo é a outra parte do meu trabalho até a hora do almoço. Num texto científico, você divide assim. Eu vou começar, o primeiro parágrafo vai falar sobre desmatamento, degradação ambiental. Segundo parágrafo, eu vou falar sobre a importância da restauração para reverter isso. Terceiro parágrafo, eu vou falar do custo da restauração. E no último parágrafo, eu vou colocar as hipóteses do meu trabalho. Tá? Montando isso, transformando cada parágrafo numa ideia, numa linha, é muito mais fácil de organizar seu texto e expandir daí cada parágrafo. Beleza? Então, o que eu disse, uma ideia por parágrafo. Evitem parágrafos muito curtos. Como eu disse, cada parágrafo tem que ter uma ideia, né? E você não introduz, desenvolve e conclui uma ideia em uma frase, tá? Então, se geralmente seu parágrafo tiver uma frase, não é bom, não é proibido, mas provavelmente tem algo estranho aí. Provavelmente essa ideia ou não está sendo desenvolvida o suficiente, ou ela não é importante, ou ela pode ser colocada em outro parágrafo. Aí uma dica bem legal para escrever também, é sempre legal você começar ou terminar o parágrafo com a ideia geral, tá? Daquele parágrafo para eu saber sobre o que você está falando, né? Você já me joga dentro desse mundo e aí desenvolve o parágrafo.
Não tenha medo de usar transições, né? No entanto, por outro lado, adicionalmente, lógico, não abuse, mas não tem nenhum problema usar elas, tá? Essas dicas que eu estou dando são tanto para português quanto para inglês. Outra coisa, use voz ativa, tá? No inglês e no português, eu estava dando uma lida mais a fundo. No português você pode, é recomendado que você use voz ativa em português também, tá? Não é obrigatório, mas é recomendado. No inglês, você é obrigado a usar a voz ativa, tá? Então, em vez de os dados foram data was collected, os dados foram coletados, eu coletei os dados ou nós coletamos os dados. A única exceção para essa regra, tanto em inglês quanto em português, é nos métodos. Se você quiser. Se você não é obrigado a usar a voz ativa nos métodos. Por quê? Porque nos métodos é mais importante o que você fez a atividade do que quem fez, tá? Então, aí a voz passiva, ela ressalta o que foi feito. A voz passiva ressalta o que foi feito e não quem fez. Então, tem essa flexibilidade. Em português, é sugerido que você use o sujeito oculto, como eu disse, né? Mediram os dados, esse tipo de frase, não tem problema. E não use gerúndio, tá? Não fale estarei coletando os dados, quando você se referir ao futuro, tá? Os dados serão coletados, ou coletaremos os dados. Usar o gerúndio faz você soar uma atendente de telemarketing, né? Ou uma atendente, eu vou estar passando sua ligação, não soa tão legal aos ouvidos. Tá, outra coisa que sempre me perguntam, eu faço uma frase, né, um texto, quantos autores eu cito? Né? Às vezes é uma informação muito ampla, por exemplo, o efeito de borda afeta a biodiversidade. Dezenas, talvez centenas de autores falaram isso e tem bases muito boas para falar isso. Quantos que eu cito, Ricardo? Vou citar 1, 5, 10, todos os que eu encontrei, 25 autores, né? Como que eu passo esse limite? Pessoal, de novo, não existe assim uma regra definida, mas as sugestões das pessoas que trabalham com redação científica, né, que eu encontrei é assim: você cita o autor que cunhou isso, o cara que descobriu isso, tá? O primeiro cara que trouxe essa informação à tona, uma citação relevante recente, né? Algo assim, ó, fulano foi o último que viu isso. E também, se quiser, alguns trabalhos mais relevantes que você acha que são importantes para o seu estudo, né? Que tem mais a ver, ou talvez tem mais a ver com a área de estudo que você trabalha, tá? É muito raro, vocês podem pegar vários artigos, é muito raro qualquer artigo numa revista boa você ter mais do que 4 ou 5 citações para a mesma frase, por mais ampla que essa frase seja, por mais ampla que essa afirmação seja, tá? Porque não é necessário. Com 3 citações, uma citação, a gente já entende que o que você fala já foi estudado, tá legal? De novo, a ideia de um artigo científico não é mostrar o quanto você estudou, não mostrar que você leu dezenas de artigos, é você passar uma descoberta, passar uma ideia científica, né? Passar o que você descobriu. Num TCC, dissertação ou tese, às vezes pode ser exigido que você cite, fale, escreva tudo, né, que você fez. Mas sempre, sempre, né, independente do que eu estou falando aqui, sempre sigam as normas das revistas, tá? Cada revista vai ter uma norma, cada instituição de ensino tem suas normas. Nada disso do que eu disse está escrito em pedra, muitas dessas coisas são flexíveis, muitos revisores não se importam muito com isso, tá? Eu só estou tentando deixar o texto de vocês ótimo. Talvez as pessoas nem percebam que ele está ótimo, né? Às vezes uma escrita é tão boa que você nem percebe o quanto ela é boa. Mas tudo bem, a gente tenta sempre fazer o melhor. Agora eu vou passar deixa eu só ver que horas são. Tá. Agora eu vou passar um pouco para escrita, dicas de escrita em inglês, tá? Específicas para o inglês. Por que a gente escreve em inglês, né, pessoal? Tipo, quem que decidiu? Nunca sentou um comitê de cientistas internacionais e decidiu, não, a língua da ciência internacional vai ser o inglês. Isso não aconteceu, né? Foi um processo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e Inglaterra estavam se reestruturando como potências, e aí eles também dominaram muito o cenário acadêmico científico, e aí acabou ocorrendo mesmo esse estabelecimento, né, essa ocupação
da ciência internacional pelo inglês, tá? Até porque era uma língua muito falada na Europa já, o inglês, né? E, enfim, aconteceu, para bom ou para ruim. É ruim para a gente? Na verdade é, né? É muito mais difícil você escrever na língua que não é sua língua materna. Por mais que você seja fluente, não é a mesma coisa. No geral, pesquisadores que não são nativos, que não falam inglês desde, né, não nasceram em países que falam inglês, têm mais dificuldade de se expressar em inglês, obviamente. Isso é ruim. Mas, ao mesmo tempo, a linguagem internacional, ela teria que ter alguma língua definida. E, sinceramente, o inglês não é uma língua tão difícil. Imagina se fosse holandês, alemão. E para as pessoas que não são latinas, as línguas latinas também são muito difíceis. Então, é isso, pessoal. É o cenário que a gente está. A ciência internacional pede inglês. Muitos jornais aceitam. Às vezes, o resumo você pode fazer em português também, além do resumo em inglês, parará. E, assim, só para expressar para vocês a importância disso, né? Por que tem que ser uma língua padronizada? Uma vez eu encontrei esse artigo que eu achei super legal o título, né? Usando a localização de árvores para explorar o efeito das clareiras, né? Eu falei, nossa, o cara monitorou o crescimento de cada árvore e relacionou com clareira, né? Muito legal isso para a dinâmica florestal. Aí eu baixei o artigo e eu fui ler e ele estava em chinês, né? Aí acabou. Eu vou ler, o resumo estava em inglês e as figuras estavam com legenda em inglês, mas assim, eu não vou conseguir tirar muito desse artigo. Então, pensem que toda vez que qualquer pessoa de fora do Brasil, Portugal e alguns países da África que falam português, vem o seu artigo em português ou o seu TCC, dissertação em tese, às vezes pode ser isso que eles veem, né? Lógico, se a pessoa falar espanhol, alguma língua parecida com a nossa, ele não vai ver assim, mas do resto, provavelmente ele vai ver algo parecido com isso. Então, realmente não adianta você querer atingir publicar em revistas internacionais se os leitores dessas revistas vão ver o seu artigo desse jeito, né? Então, realmente, tinha que ter uma padronização de língua para a gente poder se comunicar. E, de novo, eu fortaleço, né, eu estresso o que eu falei na segunda-feira, que você tem que, na sua pesquisa, tentar pegar processos, né, estudar os processos do que você trabalha. Por exemplo, vamos supor que eu vi um estudo sobre o Ficus bengalensis, que é uma espécie de ficus da Índia. Eu não vou estar muito. Mesmo que eu estude ficus, por que eu vou querer saber sobre uma espécie lá da Índia que só ocorre lá e é endêmica, né? Sendo que eu estou aqui na Mata Atlântica brasileira. Bom, se o autor relacionou os padrões dessa espécie com outras espécies do mesmo gênero e tem um monte de ficus nas Américas, pode ser interessante esse artigo. Principalmente se ele estudou a síndrome de dispersão desse gênero, que é muito única, né? Aquela questão da vespa entrar no fruto e fazer o ciclo de vida dela dentro do fruto. O Ficus bengalensis também é uma espécie que tem uma conservação por valor espiritual, é uma espécie sagrada para algumas comunidades indianas. Se ele relacionou isso com outros trabalhos de valor espiritual, outros estudos sobre valor espiritual para aves, e eu trabalho com valoração espiritual, pode ser interessante também. Também é uma espécie muito sensível a distúrbio, né? Se ele estudou o processo de uma espécie sensível a distúrbio, eu posso relacionar isso com os processos das espécies sensíveis a distúrbio aqui da Mata Atlântica. Então, dessa forma, esse cara que estudou uma espécie endêmica da Índia, ele estudou processos que se relacionam praticamente em qualquer floresta tropical. É isso, se vocês quiserem desenvolver uma pesquisa internacional, se vocês não têm a menor obrigação disso, tá? Os trabalhos locais também têm seu valor. Mas eu estou falando para público, para desenvolver para público internacional aqui. Outra coisa também, principalmente quando vocês tiverem orientadores de países diferentes, fiquem bem atentos das diferenças do inglês britânico e do inglês estadunidense, tá? Eles são muito parecidos, mas mudam algumas palavras, e às vezes algumas letras dentro da palavra. Então, se vocês tiverem orientadores de diferentes países, às vezes um vai corrigir o seu trabalho usando inglês britânico e o outro vai corrigir usando inglês estadunidense. Eu já caí nessa cilada, eu corrigi um cara do inglês britânico, porque o meu inglês é estadunidense, e ele falou, não, cara, tá certo, você que tá achando que eu tô falando inglês estadunidense. E as revistas geralmente pedem que você use ou um ou outro, claro, né? Não pode ser um Frankenstein.
Outras dicas de inglês. Evite negativas, tá? Frases negativas. Por exemplo, é muito difícil, tem alguns estudos que dizem que a gente não consegue, nosso cérebro não entende muito bem o termo não, né? Todo mundo que teve filho sabe que às vezes ele não entende muito o não. Por exemplo, se eu falar para você, não pense num elefante branco, não pense numa girafa de cartola, você provavelmente pensou numa girafa de cartola, né? O nosso corpo não é muito ligado, né? Nossa psique não é muito ligada na negativa. E inconscientemente, isso pode deixar o texto mais sujo, ou um pouquinho mais chato de ler, mais confuso para ler, tá? Então, aqui é o exemplo. They did not believe that the drug was harmful. Em vez de escrever isso, escreva they believe that the drug was safe, né? Você evita uma negativa. E também evite usar o very ou a lot, né? Isso também até em português é uma dica boa. Então, por exemplo, you stole his bike and now he is very angry. You stole his bike and now he is furious. Tá? Mesmo quando você escreve em português, alguns autores, né, algumas pessoas que trabalham com escrita além da científica, falam para evitar isso. Em vez de com muita fome, faminto, né? Em vez de, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Isso também é muito importante aqui. Evite usar there are, there is. É muito comum a gente usar isso quando a gente está começando a escrever em inglês, e tudo bem, né? É o jeito que a gente escreve. Mas quando vocês estiverem revisando o texto, tentem fugir um pouco dessas expressões, tá? E dá para fazer, né? There are more than 80 species in the forest. Isso pode ser escrito como the forest has more than 80 species. Olha só, encurtei, ficou mais limpo, tá? E uma outra dica, essas dicas foram uma jornalista de Stanford, de um curso que deu, tá? Uma jornalista científica. Então tem muita coisa aqui que é um processo você aplicar. Eu não consigo aplicar em tudo que eu escrevo, mas a ideia é a gente continuar tentando. Depois, se alguém quiser se aprofundar, eu vou, na última sexta-feira, eu vou compartilhar toda a literatura, indicar toda a literatura que eu usei para montar esse curso, tá? Então tenham paciência que eu vou compartilhar tudo na sexta. Se alguém tiver muita ansiedade, pode me perguntar e eu passo também, tá? A outra dica aqui, ó, então, mantenha o objeto e o verbo principal próximos, tá? Então, olha esse exemplo. One study, tá? O study é o objeto, né? Um estudo, né? Então, beleza, eu tô falando sobre o study. O study é o objeto da minha frase. One study of 930 adults with multiple sclerosis who were receiving care found that only 2/3 of them died. Found é o verbo, né? Então, vocês estão vendo como eles estão longe um do outro, né? Vou traduzindo. Um estudo de 930 adultos com esclerose múltipla que estavam recebendo os cuidados descobriu que somente 2/3 deles morreram. Olha como está longe um do outro. Se eu escrevesse assim, ó, one study found that of 900, olha como o cara não precisa assim prender o ar para chegar ao verbo, né? Eu vou falar em português para ficar mais fácil para vocês entenderem o que eu quero dizer. Um estudo que foi feito em muitos lugares descobriu, tá? Estudo e descobriu. Olha como está longe. Agora eu posso falar. Um estudo descobriu que em muitos lugares, eu já juntei, o cara já, beleza, um estudo descobriu, agora vamos ver o que ele descobriu. Essas pequenas nuances, parece besteira, mas quando você está lendo um texto de várias páginas, essas coisinhas começam a cansar o leitor, tá? Deixe fácil para o seu leitor entender seu texto, ele não tem que fazer nenhum esforço para ler o que você escreveu. Outra regra do inglês é o paralelismo. Paralelismo é um termo da língua inglesa, tá? Não existe um equivalente em português. Não dessa forma, né? Existe, mas é outra coisa. Que quando você dá vários exemplos, use a mesma estrutura para cada exemplo. Por exemplo, os efeitos de borda incluem... bom, vou falar em inglês. Age effects include higher temperature variation, the reduction of biodiversity, and may cause species invasion. Eu dei 3 exemplos, né? Da temperatura, da biodiversidade e da invasão. Mas vocês estão vendo que cada exemplo ele tem uma estrutura diferente, tá? Em português seria assim: o efeito de borda, os efeitos de borda incluem
maior variação na temperatura, a redução da biodiversidade e podem causar invasão de espécies. Olha só se eu falasse assim, os efeitos de borda aumentam a variação da temperatura, reduzem a biodiversidade e causam invasão de espécies. Olha como isso está muito mais fácil. Eu não fico oscilando em estruturas quando eu vou dando vários exemplos, tá? Eu estou falando em português para vocês entenderem, mas é uma regrinha do inglês. Fiquem à vontade para adaptar para o português, beleza? Outra dica que eu aprendi esse ano também, e realmente, cara, faz muita diferença, né? É só depois vocês lerem isso em voz alta que vocês vão sacar. Muitas pessoas me perguntaram como é que eu pesquiso a literatura pertinente, né? Como é que eu pesquiso artigos para sustentar o que eu estou falando? Como é que eu pesquiso sobre literatura, né? Como é que eu acho nesse mar de coisas, como é que eu acho uma boa literatura? Bom, eu conversei com algumas pessoas que trabalham com isso, também dei uma pesquisada, o material do Gilson Volpato, o livro lá dele, né, Guia Prático para Redação Científica, que é esse aqui, que o pessoal até compartilhou no grupo, ele também fala isso. O primeiro passo é vocês estarem por dentro da literatura. Pô, mas eu estou começando agora a estudar o tema. Tudo bem. Começa a ler um artigo por semana, ou um artigo a cada 2 dias, ou um artigo a cada 2 semanas. Mas tenta ficar por dentro, tá, da literatura. E fale com seus colegas, fale com o seu professor. Qual artigo você acha legal? Assim, quais artigos que vão me ajudar, que são chave nisso? Tá? Tenta matar esses artigos principais primeiro, antes mesmo, idealmente, antes de você começar a escrever, tá? Depois, o próximo passo para mim é assim, depois que você está um pouco familiarizado com a literatura, escreva sem se preocupar com a literatura, tá? Às vezes parece que não, mas a gente sabe as bases da nossa área de pesquisa, né? A gente sabe, se eu perguntar para alguém, fala os efeitos de borda para mim, né? Vocês vão conseguir listar alguns de cabeça, né? Sem ter visto a literatura, porque vocês já viram isso em aula, já viram isso em livro, já viram isso no dia a dia de vocês, né? A Mata Atlântica está conservada ou está degradada? Todo mundo sabe que está degradada e altamente desmatada, né? Então, a minha sugestão é, de novo, escreva, que nem um louco, né? Coloca as tuas ideias ali, esse parágrafo vai ter e escreve. Putz, eu não tenho uma citação para isso, tudo bem, depois eu procuro, né? Depois eu vejo a fundo isso. Nossa, eu estou escrevendo aqui uma coisa para interpretar nos dados, mas eu não sei se é bem assim que funciona. Tá legal, escreve e depois você estuda esse assunto a fundo. Tá? Mas escreve nessa linha. Não, mas eu preciso conhecer o estudo a fundo para. Desculpa, eu preciso conhecer o assunto a fundo para interpretar meus dados. Não, aí tudo bem, então para e estuda o assunto. Mas é uma busca direcionada. Né? Se eu estou estudando variação de água no efeito de borda, eu vou pesquisar, vou conversar com os professores que entendem disso, e com base no que eles falaram e com base nas minhas pesquisas, eu vou pesquisar variação de umidade em efeito de borda. Né? Não tem problema a busca ser direcionada, tá? Mas a direção tem que ser com base no raciocínio que está desenvolvendo o seu artigo, e você não pode ignorar artigos bem feitos que refutam os seus dados ou o seu trabalho. Eles são preciosíssimos, tá? Só deixar bem claro aqui, isso é muito diferente de só pesquisar o que corrobora com seus resultados, tá? E aqui, basicamente, o que eu falei. Escreva primeiro, sem se preocupar muito com as citações, depois busque estudar mais profundamente o que é relevante para o seu estudo, e é legal que nessa busca, você também vai conseguir expandir o que você já tinha escrito, né? Desenvolver melhor o que você tinha escrito, e até corrigir, tá? Então, minha sugestão é comece a ler sobre a sua área já, nem que seja um artigo a cada 2 semanas. Por favor, faça isso. Ou um livro, ou qualquer coisa. Tá? Então, outra... Nossa, faltou um R aqui. Outra coisa que me perguntam também é como escolher uma revista para publicar. De novo, não tem uma regra certa, tá? Então, a minha sugestão é converse com os professores e com os colegas, tá? Eles geralmente têm uma boa ideia do seu trabalho, de onde seu trabalho se encaixa, né? Geralmente, professores, eles têm uma noção muito boa disso. Considere o fator de impacto da revista e o fator qualis, que dá para você pesquisar na internet facilmente, para saber, putz, não, essa revista é muito ruim ou muito boa para o meu trabalho. Leia a descrição da revista que você quer publicar, saiba se o seu tema
tá dentro do que a revista prega, né, do que a revista se propõe, né, tipo, tem revistas que são mais práticas, tem revistas que são mais teóricas, e sempre tenta, seja ambicioso, tá? Se você tiver na dúvida se uma revista é boa demais para o seu trabalho, mande, tá? Porque o máximo que você vai ouvir é um não. Lógico, você não vai mandar todo o seu trabalho para Nature ou para Science, mas sempre arrisque, porque depois que seu artigo está publicado, ele está publicado, você não pode publicar ele em outro lugar, então tenta uma revista que você acha melhor, tá? Lembre-se sempre que a chance de você ser rejeitado é muito maior do que a de você ser aceito. E também, se tudo isso falhar, hoje em dia tem ferramentas bem legais que ajudam você a encontrar a revista, tá? Então, esse Journal Finder da Elsevier é uma base de revistas, de jornais, de revistas científicas, né? Não são todos, mas é uma boa parte, tem milhares deles. E eles têm essa ferramenta em que você pode escrever o título do seu artigo, o resumo, as palavras-chave, e ele coloca você pode até escolher o campo, né, se você quiser, né, a área. E aí ele encontra revistas que tem a ver com o seu trabalho. Por exemplo, se eu preencher Ricardo, desculpa te interromper, só avisando que a Vanessa entrou, tá? Tá, Vanessa, me dá 2 minutos, eu já passo para você. Se você colocar... Obrigado por avisar, Laura. Se você colocar aqui alguns termos, por exemplo, né, eu dei um exemplo, todo um exemplo bem simples, ele já vai dar uma relação das revistas que tem, ó, o quanto que tem a ver com com seus temas, com suas palavras-chave, com o seu resumo, o fator de impacto e o quanto está variando esse fator de impacto ao longo do tempo, a taxa de aceitação de artigo deles, tá? O tempo que demora para eles responderem, tá? Então, isso é bem interessante. Ele deu tudo baixo aqui porque eu escrevi só pouco, né? Mas essa é uma ferramenta bem legal que eles desenvolveram. Não vão ter todos os artigos aqui, mas é bem legal. Eles também têm É também sempre legal você ver de quais revistas são os artigos que você está citando. Geralmente são... Se eu estou citando muitos artigos dessa revista é porque ela publica coisas do assunto que eu estou trabalhando, tá? Mas tomem muito cuidado com jornais predatórios, tá? Conforme vocês forem desenvolvendo na sua carreira, às vezes vocês vão receber e-mails. Ah, Laura, vimos o seu artigo, o seu TCC, vimos a sua tese e adoraríamos publicar um trabalho sobre isso. Adoraríamos publicar um capítulo de livro. A nossa revista adoraria publicar um artigo sobre isso. Manda para a gente que a gente publica, né? Aí você manda, e eles falam, legal, agora você só precisa pagar $2.000 ou $500 e a gente publica para você o seu artigo. Entendam isso, não, muitas revistas cobram para você publicar, tá? E tudo bem, porque eles têm os custos deles. Mas tem revistas que é só você pagar que eles publicam. Eles não têm muito critério. E esses são os jornais predatórios. Esse site tem uma lista deles. Então, sempre que vocês receberem um e-mail com alguém se oferecendo para publicar o seu trabalho, dá uma olhada se esse cara não é de um desses jornais, tá? E aí pensa com cuidado. E geralmente isso está crescendo muito, infelizmente. Virou um mercado mesmo. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora, peraí, deixa eu parar a apresentação. Agora, então, eu convidei a Vanessa Sontag para falar com a gente um pouco, tá? Eu já estou comendo o tempo dela. A Vanessa, ela é da minha turma de graduação, a gente fez engenharia florestal juntos, né? Ela fez o mestrado dela com o professor Edson, uma pessoa que eu sempre gostei de trocar ideia e trabalhar junto. E ela tem uma carreira muito legal, que talvez ela pode falar um pouco mais, que além dela ter essa passagem acadêmica que a gente tem, né, e ser uma engenheira florestal e ter trabalhado, né, no Lastrop, ela trabalhou muito forte com design e comunicação científica e hoje ela trabalha com isso profissionalmente, né? Então, ela é 1000 vezes melhor que eu para falar sobre esse assunto. Então, Vanessa, obrigado por aceitar o convite. E eles são todos seus. Obrigada. Então, boa tarde, todo mundo. Obrigada, Chal, pelo convite. Eu chamo de Chal, porque não de Ricardo. E vocês me ajudem, porque
Primeira vez que eu estou falando assim, olhando para a tela, então qualquer coisa vocês gritam pelo chat em caixa alta, se eu estiver falando alto, algum problema, tá bom? E, bom, eu vou entrar na apresentação agora. Vejam se vocês estão vendo. Deixa eu ver. Estão vendo a minha tela, alguma coisa ou não? Você está vendo, Chá? Ah, tá. Não, Vó, a gente não está vendo sua tela ainda, não. Tá. Acho que agora Pelo vai. menos eu não estou. Agora foi para mim. Ah, tá. Tá indo agora. Beleza. Então, vamos lá. Bom, então, como o Chá falou, eu fiz mestrado lá no Lastrop. Eu sou formada em engenharia florestal, fiz o mestrado. E no mestrado, eu ia buscar artigos, né, para colocar na minha dissertação, e às vezes eu me deparava assim, com umas figuras muito bonitas, e eu ficava pensando, poxa, como que esse pessoal faz isso, né? Eu não entendia, porque tinha umas figuras muito legais, umas ilustrações, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso, e vi que tinha gente especializada só em figuras para artigos, e com uma história bem semelhante à minha, geralmente, que estava no mestrado, doutorado, gostava de fazer as figuras, apresentações, e acabou indo para essa área. Então, por isso que eu comecei a me especializar mais, comecei a fazer uns cursos de design gráfico, tudo para entender melhor. Então, vamos lá, falar um pouquinho. Da importância das figuras, né? As figuras são muito importantes. Essa Jana Roussanova é uma pesquisadora e ela desenvolveu esse estudo que eu acho muito legal de compartilhar no começo, que ela dava para as pessoas um jornal, uma revista, colocava esse capacete com eye tracker. Então, esse capacete, ele acompanha por onde seu olhar passa e quanto tempo você fica em cada parte do papel. E dá um resultado assim. Então, pode ver que aqui é onde a pessoa passa o olho, e essas bolinhas é o tempo que ela fica naquele local do papel. E aqui, pode ver que ela fica bastante nas figuras, e nesse caso, que as figuras estão embaixo, ela simplesmente ignorou, leu o título, ignorou todo o texto e foi direto para a figura. E isso também acaba acontecendo em artigo. Aqui tem uma pergunta que foi feita no ResearchGate, se alguém perguntou se eles achavam que artigos que tivessem figuras boas tinham mais citações. E as pessoas falaram que os artigos as pessoas preferem citar artigos que são mais claros de entender, e muitas vezes elas acabam usando as figuras dos artigos nas apresentações em conferências. E seu artigo ganha muito mais visibilidade. Tem muita gente também que antes de ler vai o olho direto nas figuras, antes de ler todo o artigo. E, licença, só silenciar meu celular, desculpa. E as figuras de alto impacto dão muita atenção nas figuras. A Nature, a Science, muitas vezes ela redesenha figuras para adequar mais ao estilo dela. Aqui eu coloquei esse slide porque muitas coisas são, às vezes, gostos pessoais. Por exemplo, nesse mapa aqui que eu fiz. Foi um artigo e tinham vários autores, e um deles pediu para eu fazer um teste e fazer o mapa com fundo preto. Então, assim, eu particularmente prefiro da direita, eu gosto de coisas mais simples, mas tem gente que gosta de outros formatos, né, de figuras, de mapas. Mas, para mim, assim, no resumo, o que eu acho importante? Eu acho que é importante você ver se a figura que você vai fazer com o seu artigo está mostrando que é relevante. Muitas vezes a gente quer colocar... eu quero colocar a minha área de estudo, um mapa. Só que, às vezes, é um ponto no meio de uma floresta fechada, então seu mapa vai ficar verde e alguns pontinhos de amostra. Será que realmente é importante você fazer um mapa para isso? Será que dá para você colocar as coordenadas no texto? Ou então, vamos dizer, agora você quer mostrar que na área de estudo sua, o ambiente é todo fragmentado. Então, é importante você dar um -1 nas suas amostras, mostrar toda a fragmentação em volta no mapa. Então, assim, isso se torna um mapa relevante para você. E com esse zoom mais
distante. Outra coisa, essa figura tá clara, se ela tá... E se menos, sempre a gente ouve isso, que menos é mais. Então, às vezes, você, em vez de colocar um monte de coisa, melhor você retirar algumas informações para deixar a figura mais clara. E uma coisa que eu gosto é manter uma consistência ao longo do artigo. Então, você manter o mesmo estilo de gráfico, as mesmas cores. Se você tem categorias, você usa as mesmas cores para as categorias em tudo, no mapa e nos gráficos. O tipo, o tamanho da fonte e a proporção dos itens. E aí eu trouxe alguns exemplos de artigos que eu peguei. Esse é um que eu achei que as figuras estão legais, porque vocês podem ver que os gráficos são bem parecidos, as fontes, os eixos, tudo certinho. Eu vou passar rápido, qualquer coisa vocês me falam, se estiver muito rápido. Tá vendo que eles têm todo o mesmo tamanho, tudo certo. Esse daqui é um outro que já está ao contrário. Vocês podem ver aqui. Chegar aqui. Olha o tamanho desse gráfico. Ele está muito grande e as fontes pequenas. Tem outro também que eu acho que está muito grande em relação ao texto. E olha só como esse daqui já é diferente. Provavelmente esses daqui foram feitos no Excel, esse daqui no R. Então já ficam... os eixos estão diferentes, as fontes, o tamanho, a proporção dos itens. Ó, esse daqui já fica muito maior. Então a pessoa não teve o cuidado de pensar nessas proporções. As tabelas também, eu prefiro tabelas que não tenham muitas linhas. E quando tem linhas divisórias, assim, né? E se tem essas linhas divisórias, fazer um pouquinho mais finas. E olha, aqui já entra um gráfico totalmente diferente, com fundo cinza, aquele ggplot que sai do jeito que sai, e não tem uma consistência, tá vendo? É muito, muito diferente do outro. Nesse outro artigo tem um mapa que eu achei super bonito, que eu acho legal apontar sobre mapas, que às vezes a gente quer fazer um zoom, colocar um zoom, mostrar a América. Depois outro zoom, a América do Sul. Depois o Brasil. Depois São Paulo. Depois o município. Assim, não precisa encher de zoom o seu mapa. Você pode colocar um até mais perto, que nem ele colocou aqui. Nem mostrou toda a Europa, só mostrou um pedacinho e puxou. E outra coisa interessante que eu já também ouvi, tiveram pessoas que pediram para eu colocar um grid aqui com as coordenadas, o norte, a escala. Então, também vai de gosto. Pode ver que esse daqui não tem nada. Eu colocaria, talvez, uma escala aqui para saber a distância entre essas áreas. Porém, tá vendo que às vezes não é necessário. No mapa, quando você faz um mapa mundial, é muito difícil encontrar mapa mundial com norte e escala, porque as pessoas sabem que o norte é para lá, né, e as distâncias. Esse daqui é um mapa que, gente, eu achei tá horrível, mas enfim, a legenda aqui também está errada, porque aqui são pontos, e aqui a legenda mostra áreas. Então, esse mapa teria que melhorar muito ainda. Essa é a questão do gosto que eu falei, tá vendo? É outra pessoa que gosta de usar o fundo o fundo preto, né, para as outras áreas. Essa é a questão de proporção dos gráficos também. Por exemplo, eu deixaria essas barras muito menores e aumentaria esse número, porque ele acabou ficando desproporcional com esses outros gráficos aqui que ele tem. E falando um pouco mais de outros exemplos, por exemplo, às vezes você tem um gráfico com várias categorias, que são textos. Você pode pensar em inverter o eixo X com Y, que ele acaba ficando mais claro,
do que você colocar as figuras, de você rotacionar o texto na vertical. Como, por exemplo, aqui, é o mesmo gráfico, eu só rotacionei os eixos. Muitas vezes você pode aproveitar os mesmos eixos também, colocar um em cima do outro. E ícones também, é outra coisa que o professor Pedro gosta bastante de usar, e eu também acho legal. Num curso de infografia que eu fiz, eu comentei com o professor, falei, mas eu trabalho com ciência, tenho professores, doutores, lendo meus artigos, vai ficar muito, né, infantil. Ele falou, mas por que é professor e é cientista que precisa ser chato? E realmente, né, não precisa ser chato, gente. É gostoso pegar um artigo e ter umas figurinhas. Então, eu gosto de usar uns iconezinhos que eu acho que cria essa consistência também no artigo e ajuda as pessoas quando você tem categorias. Esse daqui é um exemplo, né, do zoom, que a gente às vezes faz muitos zooms desnecessários. E eu também não gosto de colocar umas áreas soltas. Por exemplo, vou falar do Brasil, coloco o Brasil no meio, boiando no universo. Eu gosto de colocar, não precisa estar a América Latina inteira, mas pelo menos um pedaço, um recorte de alguns países, para ele não ficar solto. Quando você tem categorias de uso do solo, também acho legal, não precisa usar todas, você pode agrupar algumas para deixar o mapa mais limpo. E também eu particularmente gosto de usar azul quando tem água, para você entender que é uma área costeira, um oceano e um rio, não deixar branco, mas gostos pessoais. E, enfim, você precisa, então, saber por onde... Me avisem o tempo, gente, eu não sei se estou falando muito rápido. Estou falando muito rápido? Para mim tá ótimo. Vamos, para o pessoal, tá tranquilo. Só os slides, às vezes, tem um pequeno delay na câmera. Mas deu para sacar tudo, só evita passar muito rápido de um slide para o outro. Do resto, segue o jogo. Tá bom. Tá ótimo. Então tá bom. Gente, é muito difícil não ver a reação das pessoas. Bom, vamos lá. Então essa é a parte que é mais chave, que é por onde começar. A primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer uma figura, eu entro e olho as normas da revista. Porque, principalmente, a questão da largura da figura, que isso dá muita diferença, e para não acontecer aqueles casos de um mapa, de uma figura, um gráfico, ficar muito pequenininho, com uma fonte bem pequenininha, e mais para frente ter outro gigante lá, ocupando 2 colunas. E isso é muito tranquilo, seja onde você for fazer. Por exemplo, no Excel, você vai inserir, fiz um exemplo bem simples, vamos dizer que você tem 2 gráficos aqui no seu artigo. Então, um deles tem muito mais itens na horizontal, e esse daqui nem tanto. Então, você vem aqui e deixa ele na largura que você pretende usar na revista. Geralmente é 1 ou 2 colunas de texto. Então, você dimensiona esse. Esse daqui, se você colocar do mesmo tamanho, vai ficar tudo... Comeu letra aqui, tem muito mais categoria. Então, você já programa ele, já pensa nele como sendo uma figura de 2 colunas. E aí, o que você faz? Você não pode pegar e falar, essa letra é muito pequena, e aumentar, porque vai ficar desproporcional, vai ficar diferente. Então, você precisa manter essas 2 fontes do mesmo tamanho. Então, tanto nessa figura que vai ficar em 1 coluna de texto, e essa figura que vai ficar em 2 colunas de texto, elas vão ter o mesmo tamanho da fonte. E também presta atenção para você, se você manteve o grid aqui, mantém o grid aqui, e tudo isso, a mesma fonte, tudo certinho. Então, é bom padronizar.
A fonte, geralmente em figura, a gente usa essas fontes sem serifa, que, por exemplo, a Arial é uma delas. A serifa é esse detalhe que tem na fonte, que eles usam quando é texto corrido, que esse detalhe ajuda você a seguir uma linha na hora da leitura, seu olho corre melhor. Na figura, para ela ficar mais limpa, mais clean, é interessante usar sem serifa. E definir também o estilo. Muitas vezes eu faço a figura 1, depois vou para a figura 2, depois quando chega na figura 3, eu vou ver que a figura 3 ficou num tamanho que não vai caber, tamanho da fonte, aí eu volto tudo na 1 de novo. Então, às vezes, você prepara tudo e volta para ver se estão todas realmente certinhas. Depois, eu penso nas cores. Para escolher as cores, eu busco algumas paletas prontas na internet. Tem um site que eu gosto de usar, que é esse que eu vou mostrar. E também é importante pensar na questão do daltonismo. Muitas revistas falam para evitar combinações de verde e vermelho, que é muito mais comum. Até eu e o Shaolin, eu fui fazer uma figura para ele, e a gente tem aquela crença de que vermelho é negativo e verde é positivo. Então tem que ser verde e vermelho, mas na verdade a gente costuma usar vermelho e azul, justamente por causa dessa diferença dos daltônicos, que é mais comum do que a gente imagina, principalmente em pessoas mais de idade. Então, esse site é bem legal, você escolhe aqui o número de categorias que você quer, aqui Colorblind Safe você coloca para a questão do daltonismo, e ele dá várias opções de cores, tanto sequenciais, divergentes e qualitativas. Aqui ele não reconhece paletas de 6 cores para daltônicos, mas existe. Se você digitar na internet, tem várias paletas de cor. E esse site aqui, você testa se sua figura está bem visível. Você carrega ela aqui, você escolhe o arquivo, e quando essa visão normal, e quando você clica aqui, dá para ver como um daltônico iria ver as cores que você usou. Tem o monocromático também, mas isso é demais, assim, acaba não sendo muito usado. Os mais comuns são esses dois aqui, esses 4. E eu não sei, como eu não sabia direito o tempo, eu coloquei um bônus, não sei como que tá o tempo. Eu não tô vendo a câmera. Como tá o tempo, Tchau? São 4 horas, mas se você quiser falar um pouco mais, eu acho que não tem problema, né, pessoal? Eu falei um pouquinho mais segunda. Acho que é tranquilo. Tá, que eu acho. Bom, que sobre os ícones, se vocês quiserem usar os ícones, eu tenho. O pessoal, todo mundo falou que é tranquilo tu continuar. Todo mundo não, né? As pessoas estão falando aqui no chat. É tranquilo. Tá, então beleza. Eu posso compartilhar com vocês que eu tenho um arquivo de um curso que eu fiz que tem vários sites legais para você fazer gráficos, que dá para fazer uns gráficos diferentes, que tem o Tableau, tem o Google Charts, site de código no R, tem para fazer apresentação, enfim, tem muitos, eu posso compartilhar com vocês. E sobre ícones, eu sei que é legal usar ícone também na apresentação. Só precisa tomar cuidado, porque tem 2 sites aqui que tem ícones gratuitos. Não sei se alguém conhece. Um desses é esse The Noun Project, que você vem aqui, por exemplo, todo mundo usa árvore, acho que é a grande maioria, né? Fala de arvorezinha. Tem vários ícones legais de arvorezinhas. É gratuito, porém, tem licença. Então, aqui fala, você pode usar, só que você precisa acreditar o autor. Eu, quando eu vou fazer as figuras, eu acabo desenhando tudo, porque eu tenho medo e não é para o meu artigo. Então, às vezes eu posso falar para alguém, fala que coloca a licença do ícone. Só que às vezes a pessoa esquece, então eu tenho medo de correr esse risco. Mas vocês podem usar ícones aí e colocar na legenda. Ícone feito por e a pessoa, eles falam como citar. Ou até no final, tem um que fala que você pode colocar nos agradecimentos, você coloca quem fez o ícone.
Tem esse site que é legal, mas tem ícones em branco e preto, e tem esse outro aqui, que tem ícones coloridos, e dá até para mudar, para você alterar a cor no próprio site. Você pode usar não só nos gráficos os ícones também, às vezes você precisa fazer um esquema, uma ilustração, dá para você combinar vários. Achei muito bonitinha essa florestinha. Aí aqui tem, ó, como atribuir. Quando você clica aqui, tá vendo como e como. E eu acho que em artigo ele se encaixaria, eu acho que se encaixaria mais aqui. Tá vendo, ó? Eu encaixaria um artigo aqui. Então você pode só colocar a atribuição nos agradecimentos, que a atribuição é ícone feito por... Eu acho que não tem problema nenhum. Além disso, desses sites dos ícones, tem esse site que eu acho bem legal também, que eu uso bastante, que ajuda você a escolher o gráfico que você quer. Às vezes você tem os resultados e você não faz ideia de como apresentar, ou você tem um gráfico, você não está gostando muito do jeitão dele. Então, deixa eu reduzir o zoom aqui. Nesse site, você coloca, se você tem variáveis numéricas, categóricas, se você tem numérica categórica, tem até mapa, redes e séries de tempo. Então, aqui vamos dizer, se eu tenho várias categorias e um numérico. Ou então aqui, uma categoria e vários numéricos. Então, você vem aqui, deu esse daqui. Na verdade, não tinha dado esse, mas eu cliquei em qualquer um, que eu acho bonito esse. E você clica no código do R e ele aparece algumas opções. E quando você clica em cima, você gostei desse daqui, eu acho que se encaixaria. Ele te dá todo o código. Então, isso é muito legal, é muito útil. Eu uso muito, muito isso. Até não faz muito tempo atrás, eu estava fazendo um diagrama de Venn, que eram cinco bolinhas. E ele ficou muito esquisito. E foi por aqui que eu descobri que tem um outro gráfico para você representar diagramas de Venn que tem mais de três bolinhas. Foi por aí que eu descobri. Então, eu estou sempre descobrindo coisa nova nesse site. E eu gosto também de pegar muita inspiração. Não sei se vocês conhecem o Pinterest. Eu acho muito legal. E eu tenho várias pastas. Ele é basicamente ele é como se fosse um Instagram, só que só tem foto bonita. E eu gosto, a organização das pastas eu acho mais fácil. Então, por exemplo, você pode digitar mapa e dá várias opções. Quando você clica em cima do mapa, em que você gosta, ele apresenta outros relacionados. Aqui tem vários gráficos também. Deixa eu entrar aqui. Gráficos. Sim, num artigo não tem o espaço para colocar um gráfico desse, mas, por exemplo, esse estilo de gráfico, eu acabei usando num artigo. Eu só não usei essa parte de baixo, mas eu fiz esse modelo aqui. Eu consegui fazer uma parte dele no e depois eu terminei num programa de edição de imagens. E também dá para ajudar a fazer esquemas. Você precisa desenhar algum esquema, tudo. Ele tem várias ideias. E outra coisa que eu descobri, que eu não sabia, que dentro tem muita gente que trabalha com DataVis, que é só com visualização de dados. Tem duas pessoas que eu sigo no Instagram, que tem vários gráficos legais também, para sair um pouco do óbvio. Que essa é uma italiana, ela chama Federica. Ela tem vários gráficos bonitos, que também
dá para pegar de inspiração e você fazer uma coisa menor, porque geralmente essas pessoas trabalham com dados muito grandes, com Big Data. Mas ela tem umas coisas muito bonitas. E essa outra, que é a Nadi, que também às vezes eu fico dando uma olhada no Instagram dela. A Nadi ela comprou uma máquina de desenhar e ela tá doida, só fica postando agora esses desenhos muito loucos. Mas, aqui mais para baixo, tem os gráficos que ela faz. Que dá para aproveitar muita coisa. Às vezes, por exemplo, vou fazer um gráfico de pizza. Em vez de fazer um gráfico de pizza, você pode fazer um gráfico diferentão. Isso daqui é basicamente um tree map que tem no Excel, só que ela fez em formato circular. Acho que é tree map que chama. Que tem aqui. Deixa eu ver se só para mostrar. Esse daqui é mapa de árvore. Tá vendo? É super diferente, às vezes a gente não explora tudo que tem. Mas ele gera uma visualização legal também. Bom, eu acho que é isso. Eu falei muito rápido, né? Cadê? Cadê você?